No vídeo de hoje nós vamos entender como, onde e por que o feminismo se perdeu. Além disso, esse livro dá ótimas dicas para as mulheres entender o verdadeiro sentido da feminilidade. Por último, ainda ajuda os homens com um breve resumo a respeito desse assunto. O que você está fazendo é mansplaining. E não, Kéfera, eu não estou fazendo mansplaining. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Livros e Teologia e hoje então vai sair a tão pedida resenha para vocês do livro Feminilidade Radical da Karen McCauley, da editora Fiel. Fazendo uma breve pesquisa no YouTube eu descobri que eu vou ser o primeiro homem a fazer uma resenha desse livro que trata principalmente de um assunto feminino, feminilidade. Mas, se você não ficar muito satisfeito com a minha resenha, não tem problema, eu vou deixar lá embaixo na descrição desse vídeo alguns vídeos de resenha desse livro aqui que vale muito a pena você assistir. Eu só peço que você assista esse aqui primeiro para depois ir para as outras resenhas, ok? Então vamos lá, Feminilidade Radical é o livro de hoje. Antes de mais nada, é preciso dizer que esse livro tem uma escrita incrível. A Karen McCauley escreve muito fácil e muito fluido. Então é um livro que você vai lendo e não se cansa, ok? Então a escrita é muito boa, tanto para você mulher como para você homem. E eu não digo isso simplesmente porque eu li. Outros amigos meus leram esse livro, amigos homens, e também gostaram muito da escrita da Karen McCauley. Outra coisa interessante desse livro é a forma como a autora dividiu o livro, como ela vai explicar para você aquele assunto que ela quer argumentar. Olha só, ela coloca então em cada capítulo uma área da feminilidade cristã. Então seja trabalho, submissão, igreja, ministério, esse tipo de coisa. Então em cada um dos capítulos ela vai explicando a respeito daquele princípio específico. Ela faz primeiro uma recapitulação de como o feminismo entende aquela coisa e o porquê que o feminismo muitas vezes exagera naquele entendimento ou não. Muitas vezes ela vai dizer que o feminismo tem uma posição correta a respeito daquele assunto, isso sem levar para o lado feminista da questão específica. Então, por exemplo, ela vai falar sobre submissão. Ela vai primeiro falar como as feministas entendem esse assunto, depois ela vai dizer como a Bíblia entende esse assunto e como as mulheres devem se comportar, ok? Outra coisa que ajuda demais no livro é que em cada final do capítulo tem uma história a respeito daquele princípio que ela explicou. Então, ela vai contar a história de alguma mulher que ela conheceu e que teve a vida transformada depois que aplicou aquele princípio explicado. Como a mulher, seguindo o princípio bíblico, transformou seu casamento, transformou a sua vida no trabalho ou ainda sua vida ministerial, ok? Isso ajuda muito as mulheres a entender como é na prática aquele princípio explicado na teoria anteriormente. Muito bem, pessoal, nós vamos começar então pela edição desse livro. Olha só que interessante, eu achei a capa assim de uma beleza extraordinária. Isso porque nós temos assim a intenção da capa demonstrando que ao mesmo tempo nós temos cores fortes, mas mesmo assim coisas delicadas para indicar a feminilidade. Outra coisa muito interessante nessa capa é que, enquanto a parte de cima que fala sobre feminilidade, ela é toda colorida, tem rosa, tem flores, né? A parte de baixo aqui, onde está escrito feminista, está em preto e branco. E esse é um argumento que percorre durante todo o livro. Isso porque, segundo a autora, enquanto a feminilidade dá cor e sabor à vida, o feminismo enxerga apenas o preto e o branco. Outra coisa boa dessa edição, é óbvio, são as folhinhas amarelas. Nós temos as folhinhas amarelas. Além disso, você percebe um bom espaçamento entre as linhas, uma boa altura da letra e olha só, nós temos uma margem bem legal para você não precisar ficar abrindo o livro demais, sabe? Muitas vezes você tem que fazer assim em alguns livros para ler alguma coisa que chega perto aqui do centro do livro. Não, a margem é bem legal, você não precisa forçar tanto o seu livro. Outra coisa muito interessante é a respeito da introdução, que ela foi escrita brilhantemente pelo Wayne Grudem. E é muito interessante você ver aqui um pouquinho do testemunho do Wayne Grudem a respeito do seu próprio casamento e os elogios, é óbvio, que ele tece à autora Karen McCauley. Além disso, aqui no sumário, nós ficamos sabendo o seguinte: nós vamos ter uma introdução, o prefácio, nós vamos ter 8 capítulos e ainda alguns apêndices no final. E antes de continuar falando de feminilidade radical, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, porque eu estou sempre trazendo um vídeo como esse daqui.
Se você gosta de literatura cristã ou literatura secular lida através de uma cosmovisão cristã, esse canal foi feito para você. Então, inscreva-se lá embaixo, acione o sininho, porque assim você não perde nenhum dos nossos vídeos, inclusive os vídeos de sorteio, como nós estamos comemorando 2 anos de Livros e Teologia e 10 mil inscritos, vai ter bastante vídeo de sorteio por aí. Fica ligado, inscreva-se lá e acione o sininho. Também quero te convidar a nos seguir lá no @Livros e Teologia no Instagram. Por quê? Porque lá todo dia de manhã, ou quase todo dia de manhã, tem o LT News, onde eu conto para você os principais lançamentos, as principais promoções e também aquele vídeo no YouTube que você não pode perder. Então nos siga no @Livros e Teologia. E é importante dizer que rola sorteio lá também. Outra coisa muito boa desse livro é a respeito de como a Karen McCauley vai argumentando a respeito de princípios bíblicos da feminilidade e ao mesmo tempo te dando uma aula de história sobre o feminismo. Então não fica aquela aula chata de história, ok? Ela vai contando ali o que a Bíblia diz, vai desenvolvendo o seu argumento sobre feminilidade e também te dando aquela aula de história bem gostosa. Outro ponto interessantíssimo e talvez um dos melhores pontos da Karen McCauley é que ela não é uma xiita antifeminista, ou seja, ela não coloca só porque tem esse nome, né, de feminismo, ela fala não, tudo não presta, tudo não vale nada. Não é bem assim. Ela sabe muito bem separar o joio do trigo. Segundo ela, existem reivindicações feministas que são válidas e olhe só, até cristãs. Mas ela faz a ressalva. Não basta a reivindicação ser válida e cristã, ela tem que ser feita de uma maneira cristã. Então, ela vai falar que em algumas dessas reivindicações, apesar de ser válida, as feministas acabam transformando ou invalidando essa reivindicação pela maneira como elas reivindicam. Então não basta você ter uma reivindicação cristã, você tem que fazer ela de modo cristão. E por último, a Karen McCauley é aquele tipo de escritora que te pega na mão e te leva junto. Ela não se coloca com um ar de superioridade, dizendo tipo assim, não, eu já pratico tudo isso daí, eu sou esse tipo de mulher perfeita que possui a perfeita feminilidade radical e quero ensinar você a como fazer isso. Não, ela te pega pela mão e fala assim, vamos tentar fazer isso junto? Porque eu também tenho minhas dificuldades, eu também tenho dificuldades em aceitar certas coisas. Então, vamos junto nessa caminhada? Isso é bem bacana porque faz você se aproximar da autora. Muito bem, depois de falar assim superficialmente ou de uma maneira mais geral a respeito do livro, eu vou comentar alguns capítulos que eu achei interessante, não que os outros não sejam, na verdade quando eu fui fazendo a escolha eu queria ter colocado todos os capítulos aqui, mas aí o vídeo ficaria muito grande e esse também não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é aguçar a sua curiosidade para que você compre o livro e leia o livro. Bem, no capítulo 1, a Karen McCauley vai contar a história de vida dela, de como ela passou de uma feminista para o cristianismo e de como foi essa transformação da mente dela. Ela não era uma feminista panfletária, sabe? Aquela de sair da rua, tirar a camiseta e deixar os peitos de fora, não era nada disso. Entretanto, ela tinha sim uma mente feminista e ela conta isso no livro. Ela conta como foi chocante esse conflito de visões da área onde ela era feminista e aí de repente ela se converte e ouve palavras como submissão, esse tipo de coisa provocava arrepios nela. Então ela vai contando para você como ela foi transformando a mente dela para aceitar os princípios bíblicos e viver uma verdadeira feminilidade radical. Já no capítulo 2, a autora vai argumentar talvez um dos principais argumentos do livro. Vai falar, mulher, o problema não são os homens. O problema sempre é o pecado. E ela vai dizer o seguinte, olha, enquanto você não focar no verdadeiro problema, você não vai achar a verdadeira solução. Então, ela fala o seguinte, homens pecam contra as mulheres quando subjugam elas, o homem está cometendo pecado contra as mulheres, mas ao mesmo tempo, as mulheres estão reagindo a esse pecado dos homens também cometendo pecado, fazendo coisas que estão contrárias à palavra de Deus. E isso nunca será a solução. Então ela vai convidar as mulheres a olhar para o verdadeiro problema e tentar achar a verdadeira solução. Isso é muito incrível porque ela tira um pouco essa disputa de homem contra mulher, mulher contra homem. Ela vai dizer bem claro, tanto para as mulheres como para os homens, olha, o problema não é o sexo oposto. O problema é que nós somos pecadores, nós cometemos pecados contra o nosso próximo e nós só vamos ter a verdadeira solução quando nós atacarmos esse verdadeiro problema.
Outro capítulo muito interessante é o capítulo 4, mas esse capítulo é mais interessante pela sua história no final do que pelo próprio argumento. Não que o argumento seja ruim, não é isso. Mas é que eu achei muito interessante como a autora exemplificou o argumento que ela fez durante o capítulo com essa história no final. Ela vai falar nesse capítulo sobre auxiliadora idônea. E a história no final vai contar a respeito de uma mulher que ficou do lado do marido quando esse marido foi processado pela empresa onde ele trabalhava. Ele fez coisa que não devia lá. Ladrão! 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 E essa mulher então ficou do seu lado. E como ela foi sábia para ao mesmo tempo deixar bem claro para o marido que não concordava com a atitude que ele tinha tomado, mas mesmo assim ela ficou do lado do marido de maneira bíblica cristã e eles acabaram saindo dessa. Então essa história exemplificou muito bem aquilo que a autora colocou durante o capítulo. E você viu assim na prática como aquela mulher foi verdadeiramente uma auxiliadora idônea. E eu ainda vou citar o incrível capítulo 5, onde a autora vai discorrer como as guerras, o evolucionismo, o consumismo e até mesmo a igreja ajudaram na expansão do feminismo. É isso que você ouviu, até mesmo a igreja. Olha só o argumento dela em relação à igreja. Segundo ela, alguns líderes cristãos começaram a perceber que as mulheres eram mais presentes na igreja. As mulheres estavam mais envolvidas no trabalho da igreja. E aí o que eles fazem? Eles acabam pegando essas mulheres e exaltando ainda mais. E essas mulheres então vão avançando no ministério muito à frente dos seus maridos. Só que depois esse mesmo líder fala para a mulher que lá dentro da casa dela, esse tipo de coisa, ela deve ser submissa ao seu marido. Então, quer dizer, há um choque. Dentro da igreja, ele utiliza tudo isso da mulher, ele acaba incentivando ela a tomar a postura de liderança, entretanto, acaba depois falando que lá dentro da casa dela, ela deve ser submissa ao seu marido. Literalmente é como se fosse o seguinte, olha, aqui na igreja, não importa o seu marido. Se seu marido não quiser fazer, faça você mesmo, deixa ele para trás e vai embora. Mas lá na sua casa, não. Lá na sua casa, você deve ser submissa a ele. É muito interessante. E se você notar, isso realmente acontece. Olha só, as mulheres têm os grupos de orações, tem o coral, elas ajudam na limpeza da igreja, elas sempre estão mais presentes nas programações da igreja. E isso muitas vezes fazem com que os líderes da igreja olhem para elas com olhos assim de ouro, né? Tipo, olha, essas mulheres ajudam bastante, elas fazem bastante. E por causa disso começam a colocar essas mulheres em posição de liderança dentro da igreja. O que vai dar muita confusão, porque ela é líder muitas vezes do seu marido dentro da igreja, mas fora dele tem que ser submissa a ele. Isso sempre dá problema. Então, ela vai falar, olha, até mesmo a igreja muitas vezes tem que tomar esse tipo de cuidado. Ela não pode incentivar as mulheres a tomarem posição de liderança diante dos seus maridos dentro da igreja e fora falar de uma outra maneira. Eu achei esse argumento muito interessante, é óbvio que eu só estou dando uma simplificada no argumento que ela fez aqui, mas eu achei muito interessante porque realmente eu vi que faz todo sentido, principalmente em algumas igrejas, que tem sempre assim, várias coisas que as mulheres fazem, elas tomam conta de quase toda a programação da igreja e os homens ficam lá apenas sentados ouvindo as suas mulheres liderarem. Eu ainda preciso dizer que os outros capítulos são tão bons ou melhores do que esses que eu citei. Então, se você ficou interessado nesse livro, o link para você comprar está lá embaixo na descrição desse vídeo e você comprando através desse link, você ajuda o nosso canal a fazer mais vídeos como esse. Mas agora, vamos para a nota do livro. Bem, primeiro você notou que eu não falei nenhum ponto negativo do livro. Realmente eu não achei nenhum ponto assim que eu posso citar como ponto negativo. É óbvio que alguns capítulos são melhores do que outros, mas todos os capítulos são bastante interessantes. E é por causa disso que nós vamos dar para esse livro 9 mochés. Exatamente 9 mochés. É um livro sensacional e olha só, eu estou dando 9 mochés para um livro dedicado às mulheres. Então talvez não tirou 10 porque não foi dedicado ao homem, né? Se fosse, por exemplo, masculinidade radical, era bem provável que tinha levado um 10 mochés. Tenho certeza que para você, mulher, talvez esse seja um livro de 10 mochés. Feminilidade Radical é um livro instigante que explica por que o feminismo não é a solução para os conflitos entre homens e mulheres. Se por um lado algumas reivindicações são válidas, por outro, as mulheres muitas vezes esquecem que tão importante quanto a validade é a forma com que se faz essas reivindicações. Ao mesmo tempo, o livro serve como uma boa introdução à história do feminismo.
Então é isso aí, pessoal, está aqui a resenha do Feminilidade Radical. Eu espero que você tenha gostado. Não saia sem deixar o seu joinha. A forma de você nos indicar que você gostou ou não de um vídeo é colocando lá o seu joinha. Então dê o joinha, porque assim ajuda o nosso canal a expandir ainda mais. Fiquem com Deus, um abraço e até o nosso próximo vídeo.